nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a semana que se findou, a noite de paz e descanso que Ele nos concedeu e a alegria de estarmos aqui na casa do Senhor, prestando a Ele, somente a Ele, este culto. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, são inumeráveis as bênçãos que temos recebido do Senhor a cada dia. E queremos agora iniciar esse culto dizendo da nossa gratidão, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor nos acompanha cada dia e nunca nos desampara. Agradecemos porque os seus anjos acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos dá vida, nos dá paz, nos dá esperança, renova as nossas forças e alimenta a nossa fé. Agora queremos agradecer os que aqui estão, aqueles que hão de chegar, aqueles que estão a caminho, aqueles que nos acompanham através da mídia, e pedimos que o Senhor aceite essa expressão de adoração e de louvor de cada um, e que ao sairmos daqui, saiamos com a certeza de que o Senhor nos falou ao coração através dos cânticos, da Tua palavra, das ministrações. Abençoa também, Pai, aqueles que não puderam estar aqui, principalmente pedimos por aqueles que estão enfermos e necessitam de uma intervenção especial do Senhor. Que o Senhor esteja a renovar suas esperanças e a dar-lhes o conforto de que necessitam. Em nome de Jesus. Amém. Você já cumprimentou a pessoa que está próxima a você? Senão você pode até dar uns 4 passos aí, porque ainda tem muita gente que não entrou, mas aproveita, não é? Cumprimente, se for um visitante, dê a ele ou a ela as boas-vindas e vamos louvar a Deus. Bom dia, meu querido. Que bom que você está aqui nessa manhã na casa do Senhor. Com certeza você tem motivos para estar feliz nessa manhã. O cuidado do Senhor, a misericórdia dele tem sido constante sobre a sua vida. Esse lugar foi separado para a adoração do nome do Senhor. E que nessa manhã você possa se derramar no altar do Senhor, dedicar a Ele um louvor que só Ele é digno de receber. Não tenha dúvidas que com o raiar do sol nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Então alegre o seu coração, traga um sorriso nos seus lábios e não perca essa oportunidade de adorar a Deus junto com seus irmãos. Vamos com alegria louvar, exaltar, bendizer o nome do Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder,
sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Queria ouvir suas vozes cantando. Erga a sua voz e declare: reina em mim. Reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Vem, Senhor, incendiar os nossos corações nessa manhã. Amém? Você pode declarar isso? Nós estamos aqui, Senhor, sedentos de ouvir a Tua voz, de obedecer o Teu chamado e de cumprir o Teu querer. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Você pode fazer essa oração nessa manhã? Então declare com todo o seu coração: nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
versos 106 e 107. Diz assim o salmista: fiz juramento e o confirmei, de guardar as tuas justas ordenanças. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca e ensina-me as tuas ordenanças. Interessante notar aqui que o salmista diz que ele fez um juramento e confirmou de guardar as ordenanças do Senhor. Mas logo em seguida ele vai dizer assim: estou aflitíssimo. Às vezes nós pensamos que só porque confiamos no Senhor, nós não passamos por dificuldades ou aflições, nem temos tempestades no decorrer da nossa jornada. Não temos, sim. O próprio Cristo disse: no mundo tereis o quê? Aflições. E diante disso, cabe também orarmos a Deus dizendo: vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Se você está passando por um problema grave, se você tem um problema sério e quer colocar diante do Senhor, pode deixar o seu lugar, pode vir aqui à frente. Nós estaremos orando, pedindo que Deus nos dê sabedoria, discernimento, que Ele nos dê o seu conforto, que Ele nos dê a tranquilidade para darmos prosseguimento à vida, mesmo tendo que vencer obstáculos, mesmo tendo que transpor barreiras, mesmo tendo que enfrentar tribulações, aflições, lutas externas e lutas internas. Pode vir. Nosso Deus, Pai de amor e de toda misericórdia, nesse momento queremos pedir tuas bênçãos especiais para essas pessoas que vieram até aqui à frente, dizendo com esse gesto que as suas vidas estão em tuas mãos e que mesmo passando por problemas, dificuldades, elas confiam no Senhor. Elas sabem que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é benigno e ouve as orações daqueles que com sinceridade buscam ao Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja agora olhando para cada uma dessas vidas e, segundo a tua vontade, as tuas misericórdias, o Senhor derrame bênçãos sobre elas. Sejam quais forem as dificuldades, os problemas, nós sabemos que o Senhor nunca perde o controle. Mas muitas vezes nós não queremos entregar o controle ao Senhor. Mas essas vidas estão dizendo que entregam o controle ao Senhor, porque sabem que a vontade do Senhor é sempre o melhor para nós. Por isso é que nós intercedemos, nós oramos ao Senhor, sabendo que o Senhor ouve e atende segundo o seu querer
e no momento certo as nossas necessidades. Que o Senhor nos dá a paz que excede a todo entendimento. Que o Senhor é Deus de toda consolação. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode consultar, ver e aproveitar de todas as oportunidades que estão sendo oferecidas. Agora, eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, que haverá nos dias 25 a 27 de novembro o último encontro do Ministério de Encontro de Avivamento. As inscrições já estão abertas. Então você pode fazer inscrição e deixa eu lhe dizer, você pode também inscrever alguém que você sabe que precisa de uma ajuda especial e que precisa realmente ter momentos de reflexão e ser desafiado a viver uma vida de maior comunhão com o Senhor. Esses são os objetivos do encontro de avivamento. Acontecerá dias 25, 26 e 27 de novembro. Lá fora você pode fazer a sua inscrição. O pastor Grovira me entregou aqui o questionário de avaliação do retiro de casais. Quem participou do retiro, não é? Pode pegar lá fora, pastor, após o culto. Então, poderá pegar, e esse questionário visa, sem dúvida, melhorar ainda mais a qualidade desses nossos retiros. Eu vou botar tudo aqui, ótimo, tá, pastor? Não, eu vou ler e vou responder com toda honestidade também, porque isso é importante para aqueles que programam. Mas eu queria dizer que, de um modo geral, foi um retiro muito abençoado, não só pelos preletores que tivemos, mas pelo convívio fraterno que gozamos durante aqueles dias ali com os demais casais que participaram. Hoje à noite vai haver um culto especial, o culto com ênfase missionária, e o culto com a ênfase missionária dada pela nossa Junta de Missões Nacionais. Vai ser um culto, um roteiro musical com temas de missões, e vai ser uma bênção. Eu queria lhe desafiar a estar aqui. Essa programação está sendo preparada com muito carinho, e hoje à noite seremos abençoados através desse culto. Também tem alguma mídia sobre ele? Então vamos ver. Amados irmãos, queridos batistas brasileiros, que alegria participar de mais uma campanha de missões nacionais. Graças a Deus, estamos avançando. Vários projetos alcançando milhares de pessoas em todo o Brasil.
porque você tem orado, você tem investido, tem ofertado, tem dedicado a sua vida para conquistar a pátria para Cristo. E nós não podemos recuar, precisamos continuar avançando, pois ainda muita gente que precisa ser alcançada em todo o Brasil. Podemos sim abençoar a nossa nação, nação sofrida, mas irmãos, nós podemos mudar sim a história desse país, fundamentados na palavra de Deus, fortalecidos na graça e na total dependência do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando as igrejas, pastores, abençoando os batistas brasileiros, porque nós estamos juntos e não vamos recuar não, porque Deus está fazendo uma grande obra através do seu povo chamado batista no Brasil. Queridos, nós recebemos uma missão do nosso Senhor Jesus Cristo, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Esse musical vai falar disso, da nossa missão, que independe de dom, é ordem do Senhor Jesus. E as pessoas estão carentes de ouvir a mensagem do Evangelho. Então vai ser uma noite com ênfase missionária, como o pastor já disse. E vamos ter músicas brasileiras, com ritmos brasileiros, de compositores brasileiros. Vamos estar com o grupo Madrigal, com banda, coreografia. Vai ser uma noite especial. E é lógico que a gente ensaia, a gente se prepara com a intenção maior de edificar, de adorar a Deus, de glorificar o nome do Senhor, mas também com a intenção de edificar a igreja e de fazer você pensar um pouco sobre esse tema tão importante, que é o ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, para você ser edificado, é importante que você venha. Por isso, nós queremos reforçar que hoje você esteja aqui, às 18h30. Convide outras pessoas, venha, traga sua família, com certeza você vai ser abençoado. Amém? Quanto ao Conectim, dias 18, 19 e 20. E aí, essa turma animada vai estar aqui. Ainda existem convites para serem adquiridos, mas o primeiro e o segundo lote já se esgotaram. Estamos aí às vésperas de mais um Conectim, e o nosso desejo é que ele seja uma bênção, porque os nossos adolescentes estão a todo vapor, viu? Sexta-feira tinha dessa parte aqui da frente mais de 300 adolescentes, pelo que eu pude perceber aqui no culto de sexta-feira. Os nossos adolescentes estão de parabéns, não só por virem, mas também por convidarem os seus colegas a estarem aqui recebendo a palavra de Deus. Parabéns para vocês, viu? Ótimo. O problema é que a gente elogia e eles gritam de dor, né? É chegado o momento do culto em que haveremos de louvar a Deus através da entrega dos dízimos e ofertas. O salmista diz ainda: Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Espero na tua palavra. É nessa expressão que eu quero refletir rapidamente. Realmente nós esperamos que a palavra de Deus se cumpra? Deus cumpre a sua palavra? Deus realiza o que promete? Se a resposta é sim, então eu devo entregar ao Senhor os dízimos e ofertas. Não por uma obrigação, não apenas porque é um dever ser fiel ao Senhor, mas é porque Deus faz uma promessa de que Ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos ainda maiores sobre as nossas vidas. E quando nós esperamos em Deus, nós usufruímos de suas promessas, porque Ele nunca falha. Então é importante que ao
entregarmos os dízimos e ofertas, estejamos fazendo não apenas por uma mera obrigação ou porque o pastor insiste em ensinar essa doutrina bíblica, mas porque nós temos prazer em servir a esse Deus e em podermos contribuir para o sustento e ampliação da obra que Ele a nós tem confiado. E fazendo isso, devemos fazer com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer porque o Senhor é fiel. Queremos agradecer porque o Senhor cumpre sempre suas promessas. Queremos agradecer porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Queremos agradecer porque o Senhor é galardoador daqueles que servem ao Senhor. E agora, ao dedicarmos ao Senhor os dízimos e ofertas, agradecemos todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado, não só bênçãos materiais. Agradecemos também a paz, a proteção, o amparo. Agradecemos pelo conforto que o Senhor dá aos nossos corações. Agradecemos porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E agradecemos porque o Senhor nos dá condições de podermos aplicar um pouco do muito que o Senhor nos dá para a propagação e sustento da obra que o Senhor a nós tem confiado. Por isso, aceita, Pai, os dízimos e ofertas, que serão dados de coração e com alegria. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor e por isso nós podemos louvá-lo e por isso nós devemos louvá-lo. E essa manhã é o dia que essa manhã foi o dia que Ele preparou para mim e para você adorá-lo de todo o coração. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia, com as suas palmas. Celebrando aquele que merece ser louvado. Grandioso és tu, Senhor. Grande é o teu nome. Por isso, nessa manhã, a tua igreja te louva. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. cooperam para o teu bem. O teu Deus tem cuidado de você. Por isso você pode descansar e cantar assim, e acreditar, e crer, porque Ele é fiel. Tudo coopere para o meu. Novamente, cante isso, querido.
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o grande.
Queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós leremos os versos 22 a 25. Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. E eu quero introduzir a mensagem lembrando o que Paulo disse a Timóteo quando escreveu a sua segunda carta, aconselhando aquele jovem pastor. Ele disse a Timóteo, dentre muitas coisas, o seguinte: prega a palavra. O que é que você gosta de ouvir no que se refere a Deus? Você gosta de ouvir a palavra de Deus? Ou você gosta de ouvir o que agrada? Você gosta de ouvir a palavra de Deus como é? Ou você gosta
de ser enganado através de profetadas. Não estou dizendo de profecia, estou dizendo profetadas. Você gosta de ouvir apenas o que interessa ou você gosta de ouvir o que de fato necessita? Qual é a minha posição no que se refere à palavra de Deus? Eu me lembro de um pregador que fez a seguinte pergunta: você usa a palavra de Deus para ler ou para usar como desodorante uma vez por semana? Porque tem muita gente que usa a Bíblia uma vez por semana. Só abre aqui. E uns têm, já que tem telão, nem Bíblia carregam mais. Outro, falando sobre a Bíblia, disse que um crente muito dedicado olhou para a Bíblia e disse: estou contigo e não abro. Tem muito crente assim, não tem não? Está com a Bíblia, mas não abre. E alguns deixam aberto só num texto lá, e aquela página já até está queimada. O que é que Tiago fala sobre a palavra de Deus? Capítulo 1, versos 22 em diante. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo esquece como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Amém? Vamos pensar algumas coisas acerca da nossa posição diante da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. A Bíblia não contém apenas, ela é a palavra. No sentido de que tudo que nela há foi por permissão de Deus e para nossa edificação. Mas eu fiquei pensando quais são os posicionamentos que as pessoas podem ter no que diz respeito à palavra de Deus. Alguns a ignoram mesmo, desconhecem. E desconhecem ao ponto de atribuir à palavra de Deus aquilo que não existe nela. Os mais antigos sabem que era um adágio comum, um provérbio popular comum, e dizia o seguinte: 2000 chegará e de 2000 não. Já passaram 16, né? Hein? E o pior não é que diziam é besteira, é que atribuem isso a quê?
a Bíblia. E não era gente letrada, não. Eu já contei isso aqui uma vez e vou repetir. Quando fazia o curso de Ciências Sociais, tive uma professora muito boa, ela era gente finíssima. Era boa professora de Sociologia. Era boa professora, preparada. E eu fui colega de turma do pastor Derli Baiense, que muitos conhecem aqui. Até tem um irmão dele que é membro da igreja de Océlio. Eu estava lá com o pastor Derli sentado assim, lá no final da turma, naquele dia, naquela turma que fica lá atrás. E ela estava dando aula. E lá, no meio da aula, ela disse assim: hein, pastor Derli? Como a Bíblia diz, 2000 chegará e 2000 não passará. Aí o pastor Derli tem uma risada muito engraçada, deu aquela risada e disse: professora, isso a Bíblia não diz não. Porque ela disse, ao dizer isso, assim, a única coisa que eu sei da Bíblia é que 2000 chegará e 2000 não passará. Muitas pessoas que têm conhecimento em outras áreas, mas têm nota 0 em conhecimento da palavra. Não conhecem a palavra. São completamente ignorantes no que se refere à palavra de Deus. Podem ter conhecimentos profundos em outras áreas, mas desconhecem. Você já viu aí essa quantidade de artista despreparado, que só tem uma casca bonita e a cabeça é oca? Já viram eles querem opinar sobre Bíblia? Hein? Não, tem muita gente que desconhece. Ah, mas foi um famoso. Mas tem gente que é famosa porque, com todo respeito, alguns são famosos porque são sem vergonha, não é não? Hein? Aí se tornam o quê? Famosos. E aí eu posso falar aqui com certo constrangimento, tem gente que se torna famosa porque é Miss Bumbum. Hein? O que é que essa Miss sabe? Eu estou apenas dando um exemplo. Tem pessoas que ignoram. Agora, sabe o que é pior? Gente que está dentro da igreja e que também não sabe nada de Bíblia. Nada de Bíblia. Ela vai mudando como camaleão. Ela não sabe o que ela é. Cada vez que aparece um modismo evangélico, lá vai ela. Maria vai com as outras. Não conhece Bíblia. Ignoram. Apesar de carregar. Mas ignoram. Mas há um outro tipo. Aquelas que conhecem a palavra, mas não levam a sério a palavra. Quer só um exemplo? Aqueles que sabem tudo acerca de dízimo, mas não são dizimistas. Precisa mais? Aqueles que sabem que o nosso falar deve ser sim, sim e não, não, mas continuam sendo fofoqueiros. Não leva a sério a palavra, leva?
Conhecem a palavra, mas não a levam a sério. Terceiro tipo são aqueles que conhecem a palavra, mas superficialmente. Pouca coisa. Se você perguntar quantos anos você tem de crente, já tenho 10 anos, pastor. Diz aí 4 versos de cor. Ele diz: Deus é amor, Jesus chorou. Terceiro, esqueci. Não vou mandar você fazer o teste agora, não. Eu vou mandar você só perguntar 10 versículos para quem está do seu lado direito, depois 10 para quem está do seu lado esquerdo. Mas fica tranquilo, não vou fazer isso, não. Só fico na vontade. Não conhece. Conhece superficialmente. Outros que usam a palavra de forma completamente errada. Alguns usam a palavra de forma errada, por maldade. Outros por ignorância. Veja bem, por maldade, conhecem e torcem a palavra. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Primeiro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Pedro está falando aos crentes e lembrando o seguinte, que nas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, nelas, falando acerca de algumas coisas nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Indouto é sem conhecimento, é o que ignora aquilo. Por falta de conhecimento, torcem. Vou citar. Quando Paulo escreve sobre o amor, ele começa fazendo 3 ilustrações. Primeira delas, vejam lá em 1 Coríntios 13. Ele fala o seguinte, é só você ler com atenção. Ainda que, ele começa com 3 suposições. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele está dizendo que alguém fala todas as línguas dos homens e fala a língua de anjo? Está dizendo isso? Lê aí. Lê aí. E não tivesse amor, de nada adiantaria, você está entendendo? Aí o camarada lê isso aqui e passa a dizer que fala a língua de anjo. Você pode falar língua estranha, mas de anjo não. Porque toda vez que anjo falou, falou na língua a quem ele se dirigia. Ou não foi? Quando um exército de anjos aparece no céu cantando, qual foi a letra do hino que eles cantaram? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quando o anjo aparece a José, para dizer que Maria estava grávida, falou em que língua? Na de José. Falou em que língua para Maria? Na dela. Todas as vezes.
E nunca nenhum homem falou em língua dos anjos. Pelo menos que a Bíblia registra. Mas torcem, porque indoutos. Aí Pedro avisa, gente, olha, nas cartas de Paulo tem pontos difíceis de entender. E aí você vai ver que hoje o cristianismo tem 1000 divisões, porque interpretam mal o que Paulo falou. Porque o que Paulo falou, por exemplo, sobre línguas foi: eu prefiro falar, olha a preferência dele, eu prefiro falar 5 palavras, olha a preferência dele, 5 palavras na minha própria inteligência. 1 Coríntios 14, 19. Do que 10.000 em língua estranha. Aí. Sabe para quê? Para que eu possa também instruir os outros. Sabe por quê? Ninguém instrui outros falando língua estranha. Porque o que é que a palavra de Deus diz? Volta a página, vai aprender. Ou então Mobral, porque é só ler. Capítulo 14, verso 5. Quero que vocês falem línguas, mas muito mais que profetizam. Verso 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Ponto final. Quem fala edifica quem? Então você fala, meu irmão, é para você. Fica com você. Porque também eu não posso proibir, porque lá na frente, sim, não proibais o falar em línguas. Mas diz assim, olha, se falar, seja 2, no máximo 3, e haja intérprete. E se não houver, fica o quê? Calado. Mas a gente vê aí o quê? Bora agora. Solta a voz aí. E parece um mercado de maluco. Não é assim que a Bíblia diz. Ou você... E aí Pedro avisou, olha, tem coisa difícil de entender. Pedro avisou. Mas o que é que você gosta? Paulo disse, olha, eu quero falar 5 línguas, sabe por quê? Para edificar os outros, eu só posso edificar se eu falar claramente. Por quê? 1 Coríntios 14, verso 7 e diante. Até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando como se fosse falando ao ar. Deixa eu explicar. Sei tocar? Ah, não sei não, né? Claro, desse jeito, qualquer criança sabe fazer barulho. Quando você fala simplesmente, você não está tocando não, rapaz. Você tem que falar coisas bem inteligíveis. Bem inteligíveis. Mesmo que seja uma besteirinha dessa.
é melhor falar pouquinho, mas sabendo o que fala. Agora vamos em frente. A outra suposição do apóstolo Paulo, ainda 13. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado. Ele está dizendo que você tem que dar o corpo para ser queimado? Não. Ainda que eu vendesse todos os bens e distribuísse com os pobres e não tivesse amor. São suposições. Vamos levar a sério a palavra de Deus. Vamos levar a sério. Nós não podemos fazer política de boa vizinhança torcendo a palavra. Agora, se tiver alguma reclamação, faz lá com Paulo. Mas não torce o que ele falou, não. Não torce o que ele falou. Está entendendo? Uns torcem a palavra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não basta usar a palavra, tem que usar a palavra de maneira certa. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Nós estamos vendo essa época. As pessoas não querem ouvir a palavra. Elas querem ouvir coisas agradáveis. E juntam para si profetas que praticam adivinhação ao invés de pregar a palavra. Porque tem diferença entre profecia e adivinhação. Querem saber como é que o diabo usou a palavra? Duas oportunidades, lá no comecinho da história da humanidade. Gênesis 3. Gênesis 3. O diabo em forma de serpente disse à mulher, verso 1, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Na linguagem de hoje, então disse a serpente à mulher, tem nada a ver. Tá? Tem nada a ver. O uso da palavra adulterada é a arma que o diabo usa. Como é que Jesus foi tentado? Lá em Mateus 4.
verso 6, vou ler apenas esse verso. Ele diz assim, olha, está lá no Salmo 91, 11, está aqui, que o diabo usou. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Está entendendo? Ele pega e torce. Jesus responde a ele o quê? Também está escrito, é palavra. Como é que o diabo tem feito isso hoje? Jovens e adolescentes, prestem atenção aqui. O diabo pega o texto dos mais bonitos da Bíblia. 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. Agora, pois, permanece. Termina dizendo. O que permanecem? A fé, a esperança e o amor. Aí chega o diabo. Ó, o mais importante é o amor. Bora lá? Esta é besteira, esse negócio de obedecer pai e mãe, o mais importante é o amor. Esse negócio de ser virgem, o mais importante é o amor. Esse negócio de obedecer pai e mãe, não, a gente pode fazer escondido, porque o mais importante é o manda esse diabo cair fora. Pega a palavra e torce. Conhecem, mas torcem a palavra. Por isso que Tiago vai dizer o seguinte, capítulo 1, verso 22. Sede cumpridores da palavra. Não é só conhecedor, não. É cumpridor da palavra. Não é só ser ouvinte da palavra. É cumpridor da palavra. Quando você é apenas conhecedor e ouvinte e não pratica, você está se enganando. Tem muita gente aí se enganando de ser crente. Crente de verdade pratica. E pratica a palavra. Não pratica o eu acho. Não é o que você acha. Se você acha que domingo não é dia do Senhor, isso é o que você acha. Mas o mandamento é guardar um dia para santificar ao Senhor. Para o louvor e para o descanso. Isso é o que a palavra diz. O que você acha? Não adianta muito. A questão é, eu sou um falso ouvinte? E aí eu me lembro de uma piada que mexe com o português. Diz que um português veio ao Brasil e encontrou logo um baiano metido a esperto. E o português queria levar um papagaio para Portugal. E o baiano, com muito jeito, vendeu uma coruja. O português levou. E ele disse, olha, você fala, você vai ver que ela vai ficar prestando atenção. E o melhor é porque ela ainda não aprendeu a falar o português do Brasil, vai falar o português de Portugal. O português ficou lá 2 anos falando. E a coruja de vez em quando dava um pio. Voltou
E o baiano gozador encontrou o português e perguntou: e aí, já está falando? Ele disse: ainda não, mas presta muita atenção. Às vezes ele tem a impressão que a gente está falando a palavra para a coruja. Claro que eu não estou falando com você. Estou falando quando eu prego fora da minha igreja, né? Prega a palavra? Não, mas presta muita atenção. Isso é um problema. Ouvinte da palavra e não cumpridor é como quem se olha no espelho e logo esquece. E logo esquece. E é verdade. E logo esquece. Tem gente que se olha no espelho, se passar 2 meses, esquece. Ela não lembra mais se ela era castanha ou loura. Esquece. Esquece. Aí ele diz assim, agora ele fala ainda. Não se engane, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade. Atentar bem significa aprender e levar a sério a palavra. Isso é atentar bem. Prestar atenção. Já aconteceu quantas vezes com você, falando com a esposa, ou falando com o filho, ou às vezes até mesmo no trabalho, hein? Você falou uma coisa e a pessoa entendeu outra, porque não prestou atenção. É atentar bem. O que é que a palavra está dizendo? O que é que a palavra está dizendo? Sabe por quê? Porque aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, disse Jesus, compará-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre areia. E quando sopraram os rios e vieram as chuvas, combateram contra aquela casa e ela caiu. Mas os que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática, compará-los-ei aos que construíram suas casas sobre a rocha. Quando sopraram os ventos e os rios combateram contra ela, ela permaneceu firme. Quem lê a palavra e não pratica, está construindo castelos sobre areia e de areia. É preciso praticar a palavra. Praticar a palavra. Veja no Salmo 119, o verso 16. O salmista vai dizer o seguinte: (116, 119, 116 e não 16). Ampara-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança.
Você tem que ser amparado conforme a palavra. Não é conforme 1000 promessas fantasiosas de profetas irresponsáveis. Salmo 119, versos 97 a 104. O salmista diz assim: olha, ó quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. O teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Retenho os meus pés de todo caminho mau, a fim de observar a tua palavra. Não me aparto das tuas ordenanças, porque és tu que me instrui. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. Prezados, nós estamos vivendo uma época de fim de tempo, ou fim dos tempos, digo melhor. E um dos sinais é que apareceriam falsos cristos, falsos profetas, que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Como é que você está em termos de estudo da palavra? Não se iluda. A palavra de Deus não vai penetrar na sua mente com a Bíblia aberta na estante. Não vai penetrar na mente através das axilas. Não vai. Por mais boa vontade, só entra se estudar, se meditar. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer em quê? Aonde que ele tem prazer? E o que é que ele faz? Medita nela quanto tempo? É o tempo todo. Aí sim, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dará o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quer crescer em fé? Não tem nada errado subir em monte para orar, ou ir para o vale para orar, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ou no monte, ou no vale, ou lá dentro do seu banheiro, ou lá dentro do seu quarto, ou em qualquer lugar onde você se sinta tranquilo para falar com Deus. Mas deixa eu lhe dizer, a fé não vem pela oração. Não adianta fazer sacrifícios.
fé não vem através de sacrifício. A Bíblia diz que a fé vem através de quê? A fé vem através de quê? Ouvir a palavra. A fé vem através do conhecimento da palavra, de estudar a palavra, de meditar na palavra. Agora é preciso estudar, é preciso ler a palavra, é preciso ouvir e praticar, não ser ouvinte esquecido. Porque diz Tiago ainda o seguinte: aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra. Deixa eu lhe dizer um negócio. Se você lê Bíblia, você não vai se tornar um teórico inútil. Tem gente que quer estudar a palavra para se tornar teólogo. Deixa eu dizer, você vai estudar a palavra para se tornar servidor. Entendeu? Executor da obra. Eu me preocupo com o seguinte: tem uns crentes que a gente está pensando assim, rapaz, o cara se preparou a vida toda, ele já é doutor, está fazendo agora pós-doutorado em EBD, mas faz o que esse bendito? Conhece alguém assim? Não olha para ele agora, hein? Conhecedor, mas executa a obra. Adianta? Não. Executor da obra. Esse será feliz no que fizer. Ninguém vai ser feliz sendo ocioso. Ninguém vai ser feliz sendo inútil. Ele conhece, mas vai ser feliz no que fizer. Porque ele se desvincula de todo o engano. Deixa eu lhe dizer, para concluir, Apocalipse. Nas 7 cartas às igrejas da Ásia, há 2 interpretações aqui. Quanto às igrejas da Ásia, há uma corrente teológica que diz que essas igrejas representam as eras distintas do cristianismo, entre a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, quando ele veio como verbo divino e na cruz morreu por nós e ressuscitou, e agora ele passará esse tempo até que volte. Então, a linha histórica diz que essas igrejas representam o cristianismo durante todo esse período, no interregno da ressurreição de Cristo até a sua vinda no juízo final. Outra corrente diz o seguinte, que essas igrejas tipificam igrejas em toda essa época, sempre existirão igrejas com essas características. De um jeito ou de outro, não é esse o tema nosso, a todas elas, interprete você de uma maneira ou da outra. Sabe o que é dito a todas elas? Veja aí, no capítulo 2 e 3, sempre no final,
A igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso de 8 a 11, a igreja em Esmirna. Quem tem ouvidos, verso 11, ouça o que o Espírito diz à igreja. Carta a Pérgamo, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quarta carta, Tiatira, verso 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta a Sardes, a quinta igreja, verso 6 do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta a Filadélfia, capítulo 3, verso 13. Quem tem ouvidos, ouça. A última igreja, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça. Então, essa mensagem é para você. Por uma simples razão. Porque você tem ouvido. Então, ouça. E fique só como ouvinte? Não, mas como praticante da palavra. Que Deus lhe abençoe. Vamos ficar em pé. Vou esperar você que está com pressa, pode sair, eu vou orar depois que você sair. É impressionante. O cara acaba de ouvir e faz besteira, né? Desse jeito. Desse jeito. Se não tem vergonha de sair, também não me constrange em chamar atenção. Afinal de contas, não estou para aqui para agradar. Vamos orar. Pai amado, nós queremos agradecer pelo desafio que a Tua palavra coloca diante de nós. Que cada servo Teu aqui não seja apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante da palavra. Que o Senhor nos dê discernimento para sempre interpretarmos de forma correta aquilo que a Tua palavra tem a nos revelar, de tal forma que ela se torne de fato lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Lhe aguardo às 18h30, vai ser um culto muito abençoado hoje.